Olá, no nosso encontro de hoje aqui no meu canal, nessa live aberta, falaremos sobre um dos sentimentos que mais incomodam, mais perturbam as pessoas, as relações humanas, sobre o que vivemos, o que experimentamos e o que ainda vamos vivenciar. Principalmente quando temos essa visão retrospectiva para o nosso passado, das coisas que fizemos ou das coisas que deixamos de fazer. E essas ações que nós não fizemos, que deixamos de fazer, ou fizemos e nos arrependemos, elas ainda ficam perturbando os nossos pensamentos. E a questão é que essas perturbações, ou essas ruminações, essa mastigação desse sentimento, desse acontecimento que você teve na sua vida, esse acontecimento pode ser um ambiente profissional, você numa discussão que você teve olhando para o seu passado, naquela sexta-feira, ou naquela quinta-feira, naquela segunda-feira, começo de semana, você discutiu com o seu colega de trabalho, aquele favor que você pediu para ele, aquele favor que você pediu para ela, e ela ou ele não atendeu, e você iniciou uma discussão e uma briga. Falou palavras ofensivas para essa pessoa, para o seu amigo ou para sua amiga. Essa pessoa se sentiu ofendida, foi para cima de você. Você talvez teve um comportamento mais grosseiro, perigoso no sentido físico, uma certa violência ou não, uma certa arrogância verbal, e aquilo de fato marcou você. Ou o contrário também pode ser verdadeiro, ou seja, essa pessoa te humilhou, te ofendeu, e até hoje esse acontecimento reflete nos seus pensamentos, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos, principalmente com uma inclinação mais negativa, mais intensa, esse sofrimento que causa. Hoje, provavelmente, por causa desse episódio, se isso ainda está nas suas memórias, se você fica ruminando, fica buscando, se instalando nesse passado por meio desse acontecimento, é provável que você esteja passando por um processo terapêutico para tentar esquecer ou ressignificar. Porque esquecer 100%, eu não acredito nisso, tá? Entendendo um pouquinho como as memórias funcionam, a formação das memórias e os processos afetivos, nós entendemos e sabemos que quanto mais forte é esse vínculo emocional afetivo criado para a cristalização, para a formação dessa memória, mais enraizada será, ou mais difícil será esquecê-la, ou mais difícil será esquecer esse episódio. Então, o que nós tratamos, ou que os profissionais da saúde mental buscam tratar em seus atendimentos clínicos, é a ressignificação desse episódio. Isto é, como a pessoa vai ressignificar, vai criar um novo rótulo para aquele momento. Porque nas futuras decisões e relações que aquela pessoa vivenciar, se algo naquele momento, naquele ambiente, naquele contexto, tiver um fator similar a isso, ao que aconteceu no passado, você vai lembrar. Você terá essa, essa busca no seu passado, né? Porque o seu cérebro ali está passando, processando sinais fisiológicos, físico-químicos, que é a criação da consciência disso, é a sua memória, a sua lembrança daquilo, é algo para te trazer uma segurança, talvez uma preocupação, para você não errar novamente, para você não ter aquele comportamento novamente. Temos aqui duas pessoas ao vivo. A Lívia, tudo bem, Lívia? Boa noite. Glauco, meu amigo, boa noite, obrigado. Acho que daqui a pouquinho você já vai dar aula, né? Agradeço aí o oizinho. Gente, então você depois assistindo a gravação aqui no meu canal, talvez vou apresentar, montei aqui 2 slides rapidinho, 2, 3 slides. Essas lives são lives curtas, você depois assistindo o vídeo talvez vai ficar entre, eu sempre digo entre 20 minutos, talvez 25, mas é que às vezes acabo passando desse tempo, às vezes 40 minutos, enfim. Mas eu vou tentar sempre fixar aí 20 minutos para também não tomar no seu tempo, aqui é só um bate-papo, uma revisão dos assuntos que eu sempre abordo nos meus vídeos publicados aqui no YouTube ou nos encontros que eu tenho com os membros assinantes do Clube NAS, meu clube de assinatura das neurociências afetiva e social. Por menos aí de R$ 1 por dia, você tem acesso a conteúdos, encontros ao vivo online comigo, 2 vezes por mês, e cursos também que já estão disponíveis, gravados, como a Neurociência das Emoções e Sentimentos, o curso Psicologia dos Hábitos, o curso Neurociência Afetiva e Escrita Terapêutica, o curso Neurociência da Resiliência e do Otimismo. Enfim, são cursos que alguns possuem certificação de 3 horas, você pode baixar os conteúdos, os PDFs, e usar nos seus atendimentos, ou nas suas aulas, em suas consultorias, na perspectiva pessoal.
e profissional. Então, convido você, depois de assistir a gravação aqui, clicar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que você será direcionado ao site do Clube NAS. E se você achar interessante, acredito que você vai achar, você pode assinar, tá? Pelo sinal de vocês aqui, né, pela participação de vocês, acredito que o som está legal, né? Enfim, gente, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui com vocês, né, tente sempre levar os exemplos que eu estou trazendo aqui, as reflexões. Se você é um profissional, um psicólogo, um terapeuta, um hipnólogo, coach, mentor, trabalha com recursos humanos, com gestão de pessoas, trabalha com pessoas, você sempre vai tentar ajustar os exemplos que eu estou dando para utilizar você dentro da sua vida, da sua realidade profissional, ou você em seus atendimentos, né? Se estamos falando aqui de um processo terapêutico, por exemplo, né? Você lembrando aí do seu paciente, do seu cliente, como você pode ajustar isso na sua realidade. E se o seu caso não for esse, for o caso de uma perspectiva mais pessoal, na sua vida pessoal, também faça a mesma coisa, faça os ajustes necessários para você se adequar a isso. Porque mesmo que as informações estão aí distribuídas e jogadas na internet, no Google, no YouTube, é importante fazer um filtro daquilo que você vai considerar adequado. E talvez aquilo que você considerar adequado para a sua realidade, para aquilo que você está vivenciando, principalmente aqui na questão de processos de regulação emocional, de ressignificação, entender esses processos psicológicos, esses fenômenos psicológicos, talvez você terá momentos que isso não funcionará. E aí você pode pensar, poxa, o Matheus mentiu para mim. Não, eu estou aqui como professor compartilhando informações que eu acredito que essas informações são adequadas e podem ajudar você. Podem talvez ajudar você, não significa que serão informações adequadas para todos. Porque eu não sei o seu estilo de vida, eu não sei, eu não conheço a sua alimentação, eu não sei a qualidade do seu sono, eu não sei quem são as pessoas que convivem, as pessoas que convivem com você. Todos esses fatores influenciam, no caso aqui, o seu estilo de vida, como você vai lidar com as adversidades, como você vai superar os seus fracassos, porque muitas vezes fracassamos em projetos que acreditávamos que teriam um certo sucesso e não tivemos. Então, entender e ter a maturidade para aceitação é um primeiro passo para esse crescimento pessoal e profissional. Tanto o crescimento como de pensamento, né, o que eles chamam de growth mindset, né, essa mentalidade de crescimento que você vai desenvolvendo ao longo das suas relações, do risco que você assume com as decisões tomadas, e se as consequências forem negativas, a responsabilidade assumida em relação a isso, e a partir dessa responsabilidade assumida, o que você fará com isso, né? Porque, como o próprio nome já diz aqui no nosso encontro, do vídeo aí que você está assistindo depois da gravação, trabalhar e focar nessa ruminação, ela principalmente, ela vai afundar ou direcionar o seu olhar, a sua perspectiva psicológica, ou de produtividade, ou de foco naquilo que você está fazendo, para trazer cada vez mais preocupações. E nesse momento nós precisamos um pouco, né, na literatura você pode encontrar na psicologia e da ruminação, nos estudos, tanto de mapeamento cerebral, quanto principalmente nessa questão de estudos sociais, de como nos relacionamos com as pessoas, e também conversamos com nós mesmos, porque nós temos essa habilidade cognitiva, né, essa metacognição, esse que nós chamamos de self-talk, né, essa fala com nós mesmos, nós produzimos pensamentos e conversas internas que essas conversas podem entrar num ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso cada vez mais vai afundar e derrubar, terá um ar, né, um rótulo autodestrutivo, né, que você vai trazendo uma desmotivação para você, uma baixa autoestima, e vai destruindo as suas relações. Primeiro, você na autoestima que você vai criando, a sua visão com você mesmo, e você passa a não confiar muito mais nas pessoas. Porque se você se enxerga como uma pessoa não capaz de realizar as coisas que você tem ali, os seus compromissos, você passa a acreditar também que as outras pessoas não entregarão aquilo que você, o mínimo daquilo que você pede. Por que eu estou dizendo o mínimo? Porque muitas vezes nós pensamos, a partir dessas ruminações, que as pessoas, em nossas mentes, né? Eu, na minha mente, penso que fulano e ciclano entregará um determinado resultado naquilo que eu estou projetando na minha mente. Mas talvez aquilo que eu estou projetando na minha mente é o máximo que o outro pode dar. Mas ainda esse máximo que o outro pode dar não alcançou ainda o que eu espero dele ou dela.
dessa pessoa, homem, mulher, namorado, namorada, o seu chefe, enfim, colega de trabalho. Olha aqui, ó. Tudo bem, Paloma? Boa noite. Seja bem-vinda. Deu um intervalinho nos seus estudos aí, agradeço. Espero que possa ajudar. Então, a Paloma que chegou um pouquinho depois, a Lívia que já estava aqui, no início aqui do vídeo, eu fiz essa breve introdução de como esse sentimento que vai acompanhar o resto das nossas vidas, ele pode intensificar, né, a projeção mental que fazemos das nossas relações, decisões, os julgamentos que fazemos. Porque, ó, se eu fosse entregar aqui, eu vou entregar para você uma definição. Ruminação, se você buscar na literatura, são pensamentos profundos e muitas vezes aí, sombrios que se repetem, que possuem uma intensidade nessa repetição, uma intensidade negativa em sua repetição. Eu vou repetir, então a ruminação, baseado no que aconteceu no passado, o que você fez ou deixou de fazer, é essa perspectiva intensa negativa desses pensamentos que você cria a partir desse momento, desse episódio no passado, essas profundezas obscuras e sombrias, né, frequentes e intensas dessa perturbação mental sobre aquele episódio específico. Pense agora com você. Eu até dei um exemplo no início aqui do nosso encontro. Algo que aconteceu no seu trabalho, ou na sua relação, no seu casamento, no matrimônio, ou no início do seu namoro. Hoje, você, depois aí, 5 anos de namoro, agora você casou, aí 5 anos de casado, somando o total da relação 10 anos, lá no início, talvez você cometeu um gravíssimo erro. E esse erro, ele é utilizado, né, como gatilho para você não errar mais. Ou você não errar, ou a pessoa que convive com você, o seu marido, o seu namorado, a sua esposa, a sua namorada, seu parceiro, seu companheiro, enfim. Caso ele cometa ou ela tenha um comportamento que só uma pequena similaridade pode potencializar a maneira como você projeta as suas decisões e os seus pensamentos sobre aquela pessoa. Então, a ruminação, o processo de maturidade emocional que você vai criando, não é a partir desses erros que você tem no passado, mas é a avaliação e a correção que você faz a partir deles, que não é um trabalho fácil. É um trabalho, muitas vezes, cansativo, que você muitas vezes perde a esperança, né? Você cria você perde a esperança sobre confiar novamente aí nas pessoas, como eu já falei. Você vai desmontar ou desconstruir a autoconfiança que você tem sobre você, a autoestima que você tem sobre você. E cada vez mais que você possui essa fragilidade, eu não estou aqui dizendo que a fragilidade é algo totalmente prejudicial à sua saúde mental, emocional e relacional. Não, todos nós possuímos nossas fragilidades em razão das nossas adversidades vivenciadas, mas a questão é como você se expõe a essas fragilidades, né? Que essa exposição pode fornecer uma instabilidade emocional. Lembre-se, é o que eu costumo dizer aqui nos meus vídeos, nas minhas lives. Nós possuímos flutuações emocionais. Nós não podemos ter desequilíbrios emocionais. Que isso pode se tornar um transtorno psiquiátrico. Isso pode se tornar uma neurofisiopatologia. Lívia, o som está com problema? Aqui está. Ah, beleza, aqui, ó. A Paloma falou que está ok, obrigada, voltou, perfeito. Acho que está legal agora, né? Então compartilhe, se vocês se sentirem à vontade, não sei se a Paloma ali vai sentir à vontade, vamos pegar um exemplo ali de um relacionamento. Ou um caso a Paloma, por exemplo. Paloma, você já prestou alguns concursos. De fato, todos nós temos arrependimentos, né? Tá? E é meu pensamento que eu acredito. Aquela pessoa que diz que não se arrepende de nada que fez na vida, algum arzinho de mentira ali pode estar instalado ali. Porque nós só temos um crescimento pessoal e profissional quando nós identificamos erros que cometemos no passado. Agora, se você enxergar com uma perspectiva no sentido, Mateus, eu não me arrependo de nada que eu fiz, porque tudo que eu fiz modulou ou formou a pessoa que eu sou hoje. Muito bem, mas de fato, por você enxergar que aquilo foi uma lição aprendida, logo
com a sua visão e maturidade de hoje, você vai pensar, olha, se eu tiver um episódio similar àquele, eu não vou fazer aquilo que eu fiz no passado. Logo, é um arrependimento que talvez você sentirá, um sentimento de preocupação ou de insegurança, porque você sabe que você errou no passado. Então, pensar que você tem uma pureza e não se culpar e não se arrepender por tudo que você fez, os erros que você fez no passado, é uma certa inocência, né? De você não ter essa maturidade de identificar os erros que cometeu. Voltando ao fato, o caso da Paloma, talvez alguma coisa que ela fez no passado, estudando no concurso, ela pode pensar, falar, poxa, eu não sei, tá, Paloma, como é a sua relação, você com você mesmo, nos outros concursos depois que você fez. Mas lá no passado, o primeiro ou o segundo que você errou, quando você foi avaliar e corrigir novamente a sua prova, o simulado que você fez, você provavelmente pensou, poxa, eu errei essa questão, que eu estudei tanto e errei essa questão. É importante? Muito importante identificar isso. Porém, se você morar lá, se instalar nesse erro, ficar ruminando nessa intensidade de preocupação sobre aquilo, você perde a esperança de fazer uma próxima prova. Você desconstrói a autoconfiança que você construiu até agora, você com você mesmo. Você desenvolve altos níveis de ansiedade. Não é que você é uma pessoa ansiosa, é que você intensifica os seus estados de ansiedade. Você está com ansiedade hoje, você estará com ansiedade amanhã, porque nós flutuamos. A questão é a frequência e a intensidade desses pensamentos, como eu compartilhei com vocês. Porque a ruminação, dependendo do pensamento e dos sentimentos que você vai tendo, vai se relacionando com esses seus próprios sentimentos, ela pode ser encontrada fortemente, intensamente, em alguns transtornos, como eu compartilhei com vocês, psiquiátricos, como a depressão, a dependência alcoólica, algum transtorno de ansiedade generalizada, fobia, ansiedade social, transtorno de ansiedade social. Então, são sintomas que, sim, nós podemos encontrar em diferentes transtornos psiquiátricos. Mas isso não significa que só porque talvez você tenha alguma ruminação emocional, um foco em um sentimento, um acontecimento no passado, não significa que você tem um transtorno de ansiedade generalizada, não significa que você tem depressão, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que a ruminação, ela é presente, ela pode estar presente, ter uma frequência em sua presença dentro desses transtornos, que é preciso, é necessário um acompanhamento de um profissional da área da saúde mental, para, como eu já disse, reformular, ressignificar esses pensamentos. Olha quem chegou, grande Thiago Milan, vulgo James, famoso conhecido. Um beijo para você. Fez um comentário aqui que eu gostei, hein? Vou de lindão. Aqui, ó, vamos ver, ó. A Lívia fez um comentário aqui. Vamos ver, Lívia. Tipo, se culpar pela prova que a insegurança venceu, marcando a alternativa certa na prova, errada no gabarito final. Olha, isso é algo que já, assim, um exemplo que já aconteceu comigo, mas eu não fiquei nessa ruminação quando eu fiz o vestibular, meu primeiro vestibular, Lívia. Ótimo exemplo, obrigado por esse exemplo. Isso pode acontecer. Não sei se você já prestou algum concurso, Lívia, provavelmente vestibular sim, né, porque você é advogada, mas se isso já aconteceu, veja, olha que interessante isso que a Lívia compartilhou. Dependendo da pessoa, se ela demorou lá 5, 6, 7 anos para passar no vestibular, talvez em medicina ou no concurso, esse erro que a pessoa cometeu, ela compartilhando com um amigo ou com um familiar, talvez com o marido, com o filho, com o primo, a pessoa pode intensificar esse foco, esse hiperfoco e ruminar, né, essa intensificação desse erro. A pessoa vai se chamar, vai se rotular como burra. Meu Deus, por que eu fiz aquilo? Olha que ridículo, estava nervoso, estava nervosa. E ao ela compartilhar isso com o irmão, com a irmã, com o marido, enfim, o colega ali, ele vai olhar, como ele tem essa perspectiva de fora, numa terceira pessoa ali, enxergando aquele episódio do passado, ele acaba até às vezes enxergando isso como tolice. Né? Fala, meu Deus, como que nesse ambiente, nesse momento, você respondeu certo a questão, e aí você foi passar para o gabarito e errou. É que eu sempre enfatizo aqui. Nós somos seres contextuais. O ser humano é um animal dependente do contexto. Aqui, você ouvindo nas palavras, pensando sobre o que eu estou falando, refletindo sobre isso, você pode estar concordando comigo e pensando que, nossa, Matheus, verdade, eu tenho que prestar mais atenção e não errarei mais. Errado.
Porque o outro contexto, no futuro, talvez amanhã, talvez semana que vem, você estará com uma alteração no seu estado basal fisiológico que, sentindo raiva, sentindo ansiedade, talvez você cometerá outro erro mais tolo do que esse que você cometeu no passado. Porque o seu estado mental hoje é diferente do seu estado, será diferente, está diferente do seu estado que você terá amanhã. Nós flutuamos sobre isso. Falarei mais. Tem até uma perspectiva psicológica, uma escola aí de pensamento dentro da psicologia que trabalha essa ideia, né, dentro dos viés cognitivos, na tomada de decisão, esses erros, esses desvios mentais, aqui desvios, né, no sentido de alguma patologia mental, não, algum transtorno mental, não é isso, mas a maneira como nosso cérebro, nossa mente funciona, que nós projetamos essa perspectiva errônea sobre os nossos futuros aí, comportamentos, principalmente nessa perspectiva otimista que talvez criamos sobre algo, né, um otimismo relacionado a isso, ou uma perspectiva mais pessimista sobre como será o nosso desempenho. Aqui, vamos ver, a Lívia compartilhou mais. Tipo, copiar, demorei um pouco para ser aprovado no exame da ordem, porque seus emoções... Olha só que interessante isso que a Lívia compartilhou. Obrigado, viu, Lívia, por compartilhar. Demorei um tempo para ser aprovado no exame da ordem por questões emocionais. Perfeito. São questões emocionais, pessoal, que podem aí serem desenvolvidas, essas questões serem desenvolvidas pela pressão talvez da família, do pai, da mãe, por não ter sido aprovado 2, 3, quarta vez, a pessoa está tentando pela quinta, pela sexta vez, por um término de um relacionamento um dia antes, uma semana antes, recebeu uma notícia triste no trabalho, talvez foi demitido, demitida. Então são vários contextos que influenciam como a pessoa vai ter o seu desempenho em determinada tarefa, né, e vai direcionar a atenção. Talvez eu possa estar aqui. Hoje de manhã eu estava lendo esse artigo que eu já compartilhei com vocês, né? Em breve sairá um novo curso dentro compartilhando em primeira mão aqui para a Lívia, dentro do Clube NAS, sobre emoções e o córtex pré-frontal e o comportamento humano, né? Direcionado aí na regulação das emoções. E é interessante aqui que se eu estiver lendo e focando, eu falei, puxa, eu ignorei isso aqui, né? Eu fiz até, grifei, eu costumo, não sei se vocês conseguiram ver aqui, mas eu costumo grifar, né? Escrever aqui, fazer as anotações, né? Quem costuma estudar aqui, você consegue ver, né? São várias aqui anotações que você está fazendo. Tá legal aqui na câmera. Enfim, mas algumas regiões que eles vão citando aqui nessa revisão, né? Porque é um artigo de revisão, eles fazem algumas abordagens interessantes, né? De algumas regiões que nós precisamos ter um conhecimento mais profundo que, de fato, no passado nós não tivemos. Imagine se esses profissionais, esses cientistas, né? Porque ali nós temos ali, você pode pegar pessoas que fazem um trabalho em uma teoria, e outros que defendem outra teoria, aí você pega um artigo de revisão que vai buscar aí diferentes teorias para buscar um resultado aí mais geral sobre o que esses trabalhos demonstraram especificamente para cada região, no caso aqui desse artigo, né, do córtex oculofrontal, dorsolateral, do córtex cingulado anterior, não é rostral, eu estou tentando traduzir aqui o inglês para o português, né, porque o artigo é em inglês. Mas, enfim, são vários contextos que, se você focar e criar esse hiperfoco negativo, dessa ruminação que, por que eu ignorei isso no passado, se eu ficar pensando sobre isso refletirá na maneira como eu vou ler, talvez, um futuro artigo sobre aquele determinado assunto. Aqui eu estou usando como exemplo, se eu focasse nisso, na minha realidade. Por causa disso, que no início aqui do vídeo, do nosso encontro aqui, ao vivo, eu citei para você ter o ajuste em relação à sua realidade, à sua vida, às suas decisões que você teve, né? Vamos dizer que a Paloma compartilhou, referente ao concurso público, o erro faz parte para a nossa evolução. Perfeito, né? Na verdade, o Paloma, só corrigindo isso que você falou, né, eu costumo dizer que a correção do erro, né? Porque se você só focar no erro e não mudar, não corrigi-lo, nada adianta reconhecê-lo. Né? Então é a correção, o ajuste desse erro que vai trazer essa evolução, né? Sabe aquela pessoa, quando você vai discutir com ela, ou ter uma conversa, talvez até agradável, fala assim, ela vai pedir perdão para você, poxa, eu errei por causa disso. Ela está reconhecendo o erro. Mas se ela não corrigir o erro, ela reconheceu, mas se ela não corrigir o erro, ela mudará? Ela terá uma evolução? Não. Nós queremos o quê? A correção do erro. Então é o ato da consciência do erro e corrigi-lo que vai transformar a pessoa nessa evolução, né? Então é importante ter essa diferença, né? Entender isso é importante. Deixa eu ver aqui, já tive minha fase concurseira entre 2017 e 2019, beleza. O Glauco Paloma, sua linda, Thiago.
Olha que legal. Aqui estamos tendo aqui um compartilhamento afetivo. Eu gosto desse compartilhamento afetivo durante a live. É gostosinho, né? Enfim, a Paloma respondeu aqui, exatamente. É isso aí. E quando nós temos esse reconhecimento dos erros que cometemos, é um dos primeiros passos. Inclusive, aqui, né, nesse breve encontro nosso aqui nessa live, falando especificamente sobre a ruminação, o primeiro passo que eu sugiro para você tentar minimizar, no próximo encontro eu vou compartilhar mais estratégias como minimizar esses efeitos, porque eu digo como minimizar e não evitar. Porque você vai ter em alguns momentos, você vai ter, a questão é a intensidade e a frequência, né? Eu sempre compartilho esses dois importantes fatores, né? Em tudo que fazemos, a intensidade e a frequência. Quando nós falamos de dependência, mudança de hábitos, quando nós falamos de dependência química, dependência alcoólica, quando nós falamos sobre relações, quando nós falamos sobre erros. Então, a intensidade e frequência da repetição daquele comportamento. Seja positivamente ou na perspectiva negativa daquilo que você faz, daquilo que você quer mudar. Né? E o primeiro passo, né, para tentar minimizar esses fenômenos psicológicos, esse sentimento, no sentido aqui da ruminação emocional, dessa perturbação desse sentimento, o primeiro passo é você identificar isso. Nossa, Matheus, que passo simples. É muito simples. Porém, isso não significa que será fácil. Porque muitas vezes nós ficamos martelando naquele sentimento, aquilo que nós falamos para alguém no passado, ou deixamos de falar, e nós pensando sobre isso só intensificamos mais e mais e mais ainda. Nós entramos no ciclo vicioso. Vamos imaginar aqui, ciclo vicioso. Nós temos o primeiro ponto do ciclo vicioso é a preocupação, a ruminação. A ruminação daquele episódio que você fez ou deixou de fazer, um comportamento que você fez ou deixou de fazer. Esse comportamento esse pensamento que você tem, te leva a um estado de ansiedade. Eu estou aqui tentando fazer o círculo aqui, né, desse ciclo vicioso. Então tem o momento, o pensamento de ruminação sobre aquele caso que você fez, aquela palavra que você falou ou deixou de falar, aquele comportamento agressivo que você fez ou deixou de fazer, talvez, eu não sei, naquele momento específico no seu passado. Isso te leva a um estado de ansiedade. Essa ansiedade, esse hiperfoco nesse pensamento que te traz, que você tem lá no seu passado, leva a mais preocupação e mais ruminação, que essa ruminação vai trazer mais ainda ansiedade. E aí você entra nesse ciclo vicioso. Eu acho que eu coloquei aqui no slide que eu separei, deixa eu ver se eu encontro. Vamos ver aqui. Encontrei. Vou aqui compartilhar a tela com vocês. Cadê? Veja, nós temos ali, né, eu peguei esse slide aqui em inglês, mas ali em azulzinho claro, na direita, né, você assistindo aí depois a gravação, no seu lado direito, temos a preocupação e ruminação. Que nesse sentimento, ou nesse episódio específico, no seu passado, tente lembrar, ou você colocando aí o seu paciente, o seu cliente nesse momento, né, ou você um gestor de equipe, enfim, algo que você errou no passado, e isso vai trazer sentimentos de ansiedade sobre aquilo que você fez ou deixou de fazer. Logo, isso vai trazer ali no rosinha, não sei como é que você está vendo ali, salmão, enfim, mais preocupação e mais ruminação, que vai trazer mais ansiedade. Veja como isso vai se tornando esse ciclo vicioso, que cada vez mais você vai se tornando dependente desse ciclo vicioso. Isso vai prejudicando, como eu já disse, a sua autoestima, a sua autoconfiança sobre algo, aquilo que você fez ou deixou de fazer, a maneira como você vai argumentar algo. Porque se você tem uma apresentação amanhã na escola, no trabalho, e você sabe que na última apresentação você não foi bem, porque você falou algo que todo mundo te olhou com cara feia, logo essa intensificação desse episódio no passado vai trazer cada vez mais preocupação e ansiedade para você. E aqui é uma diferença, eu acho que eu comentei rapidamente no meio do vídeo, no nosso encontro aqui, entre ruminação e preocupação. A ruminação, normalmente, ela é mais definida, vamos dizer assim, direcionada para essa visão retrospectiva no passado, né? Essa intensificação negativa e sombria, né, obscura sobre o acontecimento negativo no passado, e você intensifica a sua mente lá, você leva o seu estado mental, a sua projeção mental para o passado, essa visão retrospectiva. E a preocupação ela está mais direcionada a um acontecimento no futuro próximo, né, que vai trazer também essa ansiedade. Nós chamamos de ansiedade de estado, né? Quando esse sentimento, quando esse momento passar, a sua ansiedade vai passar, porque a sua ansiedade, como ansiedade de estado, ela está direcionada para um estado específico de um futuro próximo, que você tem normalmente ali uma preocupação afetiva com aquilo. Você não vai se preocupar ou ter uma ansiedade com aquilo que você não tem um vínculo, uma conexão afetiva. Não precisa ser uma conexão afetiva forte, mas você tem uma preocupação afetiva com aquilo, certo?
Então, o primeiro passo é, assim, simplesmente dizendo aqui, basicamente, é a identificação, né? Você identificou, você foi no banheiro e está ali, né, sentado na privada pensando sobre aquilo, ou você trabalhando, normalmente ali você começa a viajar nos seus pensamentos, se preocupando com aquilo, você direciona, identifique. Tomou a consciência no sentido, meu Deus, Matheus, para de pensar sobre isso. Se você estiver ali, recomendo, um papel e uma caneta, é o segundo passo, anote, escreva, né? Inclusive, nós temos dentro aqui do Clube NAS, né, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o curso disponível com a neurocientista e neuropsicanalista Kézia Anders, e junto comigo também, sobre escrita terapêutica e neurociência afetiva. O escrever à mão, né, não digitar, estou falando de escrever, papel, com caneta ou lápis, enfim, o sentimento ali, não estou falando de criar um diário aqui, tá? Mas o sentimento que você está sentindo, o exato sentimento que você está sentindo. Tente escrever exatamente, dar definições, rótulos sobre aquele sentimento que você está sentindo naquele momento específico. E a partir disso, a terceira lição, a terceira dica que eu dou para você é o que poderia, você escrever o que poderia acontecer, o que você desejaria acontecer, se você tivesse feito, tivesse ali uma outra decisão, um outro comportamento no passado, no lugar daquele que você de fato teve. Não sei se ficou claro. Se você deixou de falar algo no passado e isso fica te ruminando, escreva essa terceira lição, escreva o que você queria ter falado, mas não falou, mas escreva o que você queria ter falado. Eu queria ter falado que eu amo aquela pessoa, ou que eu não quero mais estar com aquela pessoa, enfim, escreva. E a partir disso, se você tivesse falado isso que você escreveu, qual seria talvez o possível resultado, o possível futuro cenário que você teria? Porém, importante aqui, importante, tá? Eu não conheço você, como eu já disse. Não sei como é que é o seu estado de ansiedade, como você lidar com você mesmo. Só faça isso, essa terceira lição, essa terceira dica, se você não tiver aí uma intensificação nos seus estados de ansiedade. Porque se você se considera uma pessoa que constantemente vivencia ansiedade, essa dica, essa última dica, acho que não será legal para você. Eu não sugiro para você. Porque você vai intensificar mais ainda estados de ansiedade e preocupação. E talvez intensificação de arrependimento. Porque por projetar esse terceiro cenário, né, esse cenário hipotético que talvez aconteceria, uma possível consequência, e você focar nisso, isso pode intensificar mais ainda o seu arrependimento. Então faça uma autoavaliação madura, né, de maturidade emocional com você mesmo e pratique. Comece nessas três perspectivas, nessas três lições ou ensinamentos, que afirmo com segurança, você vai reformular a maneira como você pensa sobre você mesmo e sobre as suas futuras decisões, né, nessa regulação emocional, nessa sapiência, né, que eu chamo de estesis emocional, de sensibilidade, não de fragilidade, mas sensibilidade de perceber os seus pensamentos e as futuras decisões que você vai ter. Certo? Então, muito obrigado, Paloma, James, Lívia, um beijão para vocês, agradeço muito a participação de vocês. Você depois aí assistindo a gravação, deixe o seu comentário também, a sua participação aqui abaixo, uma temática que você gostaria de ver aqui, uma live, um vídeo envolvendo aí regulação emocional, emoções, comportamento humano, mudança de comportamento, sobre o cérebro. Eu não gosto de trazer muito, porque não é minha área, uma perspectiva fisiopatológica, falar sobre aqui uma live sobre depressão. Eu posso trazer uma pessoa convidada, um especialista dentro da área, para debater e compartilhar conhecimentos com vocês. Mas compartilhe aqui, e algo que chamou atenção, que você, poxa, Matheus, gostei disso que você falou, de fato eu sofri com isso, eu ainda sofro com isso, enfim, sinta-se à vontade, se você sentir à vontade e compartilhar, porque talvez o seu comentário, o seu sentimento compartilhado aqui pode ajudar outras pessoas, tá? E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um beijo para vocês e muito obrigado por estar aqui comigo novamente